Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Juba. Eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre essa questão do goleiro do São Paulo, também sobre a questão do Benítez, que para mim é um tema importantíssimo, o mais importante depois que o São Paulo lançou a contratação de Jonathan Calleri, porque o São Paulo tem que ser um time equilibrado. E vou falar também sobre o Osmar Garrafa, grande pergunta que o homem fez lá pro Calleri na apresentação. O São Paulo tem passado uns bocados interessantes aí com perguntas em coletivas, né? Vamos lembrar uma aí, mas vamos falar desse Osmar Garrafa e qual que pode ter sido, não estou afirmando nada, mas qual pode ter sido a intenção dele e por que só faz isso no São Paulo. Vamos trocar essa ideia aqui hoje no vídeo. E antes de mais nada, meu povo, vou pedir para que você que está vendo pela primeira vez o vídeo aí, não esquece não, se inscreva no canal, que eu vou ficar muito feliz e muito agradecido. Vamos bater esses 50 mil inscritos, não sei se vocês se lembram, mas vai ter um grande sorteio aqui no canal quando tiver 50 mil inscritos. Então todo mundo que estiver junto aí tá concorrendo a muitos prêmios que eu vou fazer. Então vai ter camiseta, vai ter brinde, vai ter uns negocinhos aí. É um kit surpresa, eu não quero ficar falando aqui, mas vai ser muito louco. Quem tá me acompanhando já sabe que é um kit surpresa que vai ser da hora. E ó, deixa o like aí, você que já é meu inscrito, meu parceiro, meu brother, minha brother, que tá tudo, minha sister, né, no caso, que tá todo mundo junto. Vamos lá, vamos trocar essa ideia de São Paulo hoje aí, que o São Paulo tá quase pra voltar. Bom, então eu quero começar o vídeo falando sobre o Thiago Volpi, que isso é uma informação que veio lá de dentro, e muito provavelmente o São Paulo não contará nem com o Groy e nem com o Ivan, goleiro da Ponte. O que é uma coisa bastante curiosa em algumas ocasiões, né? O time do Palmeiras teve em algum momento lá o Jailson e o Praz no banco do Everton, do Everson. Então é assim, é o goleiro da seleção brasileira e o Praz era um baita goleiro, já mais velho, por isso que piorou um pouco tecnicamente, depois foi pro Ceará, e tem o Jailson, que foi um goleiro campeão brasileiro, de uma campanha de titular e tal. Então é difícil pensar que o Palmeiras tem esse monte de coisa. O Corinthians tem o Cássio. O Corinthians acaba de contratar o goleiro mais alto do Brasil. Não sei se ele é bom, ele é alto. É muito alto, é um goleiro promissor. É uma aposta só. Só que no momento que o Corinthians contrata o goleiro novo, ele vai no Cássio e renova o contrato. Ou seja, o Cássio, que já é o goleiro ídolo, já está renovado, já tem novo goleiro de aposta, fazendo a sombra pro Cássio, que acaba de perder o Walter lá pro Cuiabá. Palmeiras da forma que eu falei, e o São Paulo amargurando aí anos e anos numa tentativa desesperada de ter um goleiro e nunca tem. O Thiago Volpi, ele é um goleiro que poderia ser excelente, ele poderia. Eu até sou um dos caras que menos critico o Thiago Volpi. Vou falar agora na podre, agora na dificuldade eu vou falar. Eu acho que o Thiago Volpi, ele tem um reflexo muito apurado e ele é um baita goleiro, até que ele toma um frango. Então não é um baita goleiro. O goleiro que toma o frango no momento capital não é o baita goleiro, né? O Marcão, goleiro do Palmeiras, ganhou a Copa do Mundo, hein? Ele tá marcado porque entregou contra o Manchester no Mundial lá. Quando fala de Dida, de Rogério Ceni, o Marcão ele é colocado num patamar até um pouco abaixo, tirando pelo palmeirense, né? Mas a grande maioria coloca o Marcão. Não vou nem comparar com o Rogério e com o Zete, nem com o Ronaldo, vamos comparar com o Dida, que é da mesma era, da mesma geração. O São Paulino vê o Dida com olhos com mais tranquilidade no gol. Um goleiro que foi mais longe, acho que porque não tomou aquele gol no Mundial. Então o goleiro que toma o gol no momento pontual ali, do momento de muita importância, como foi o Volpi contra Palmeiras, contra Fortaleza, contra Santos, no momento que o São Paulo precisa, isso faz muita falta. Então a carreira do Thiago Volpi no São Paulo, ela vai indo pro buraco, porque na hora que não pode falhar, ele falha. E isso é desesperador de pensar. Então o São Paulo tem aí o Marcelo Groy, que é uma oportunidade de mercado, e tem também o Ivan, que é um goleiro da Ponte Preta, que não é esse valor todo. Só que o São Paulo tá sem grana, tá falando que tá sem grana pelo menos, né? Eu não sei se eu boto muita fé nisso não, mas tá dizendo que a situação é periclitante, é uma calamidade ali financeira. Então o São Paulo ele fica aí na situação de
eu não vou contratar porque eu já tenho ali o Perry, já tenho o Volpe. Eu não sei se vocês acham isso uma coisa tão grave pro elenco principal do São Paulo, não contar com goleiro. Eu tenho visto muitos comentários aqui nos meus vídeos que falam assim, quando eu falo São Paulo montou um baita time, com a chegada do Caleri, recuperando esse Benítez, tem o Rigoni, o São Paulo montou um baita de um time. Aí vocês falam pra mim, falta um zagueiro canhoto e falta o goleiro. O zagueiro canhoto eu discordo completamente, tá? Mas totalmente mesmo. Eu não me lembro do São Paulo ganhar nenhum mundial com o zagueiro canhoto. Pra vocês terem uma ideia. São Paulo jogou com o Lugano, com o André Dias, com o Miranda, com o Pirulito, com o Breno. E inúmeros anos não precisava de zagueiro canhoto. Quando começou essa patifaria, chegou Dória, chegou Edson Silva, chegou Luiz Eduardo, lá do São Caetano, lembra disso? Então o São Paulo é um time que nunca precisou de zagueiro canhoto pra nada. Eu discordo completamente de um zagueiro ter que ser canhoto. Pra mim, uma Miranda, que jogou na esquerda, no São Paulo mesmo, sempre que jogou, ele jogou demais. E para mim, é destro, entendeu? Então não precisa de nada disso. Olha aí, ó. Tem um moleque gritando aqui no meu vídeo e eu preciso que ele faça silêncio, né? Então, filhotinho, é isso que dá, né, cara? Você tem o filho que chega e faz vídeo pro YouTube e tem essas daí. Bom, vamos falar então agora sobre o Osmar Garrafa. Eu quero fechar o vídeo falando com o Benítez, quero trocar uma ideia com você sobre o Benítez. O Osmar Garrafa chega na coletiva pro Caleri, o Jonathan Caleri, faz a seguinte pergunta: você se preocupa com o fato de não receber, porque o Daniel Alves tem essa dívida toda aí que não recebe do São Paulo e tal? E o Caleri incrédulo, né? Me preocupa com o quê? Aí o cara, não se preocupa de não receber. Ele não me preocupa, ele deu aquela sabonetada lá, porque claro, o Osmar Garrafa faz essa pergunta para apertar o Caleri. Ele sabe que se o Caleri responde, preocupa um pouco, né? O Daniel Alves não recebeu, será que eu vou receber? Se o Caleri falou uma coisa dessa, vocês já imaginaram o que o próprio Osmar Garrafa ia fazer em seguida? Vocês já imaginaram o que o próprio São Paulino ia pensar do Caleri? Vocês já imaginaram o que a diretoria ia pensar do Caleri? Vocês já imaginaram que os próximos clubes que fossem contratar Caleri pensariam do Caleri? Então a pergunta, cara, não tem. O cara não tava esperando ali uma resposta. O cara falar, não, me preocupo sim. A pergunta é para jogar no ar que o São Paulo não pagou o Daniel Alves, que o São Paulo tem uma crise financeira. Não é uma pergunta para ouvir a resposta do Caleri. Eu tô vendo, por que eu tô trazendo esse tema pra vocês aqui? Porque eu tô vendo jornalista São Paulino, que é integrante aí bom de rede social, que até interage com os São Paulinos, e o cara falou assim, foi uma excelente pergunta. Sabe, tipo assim, foi uma excelente pergunta. Deve conhecer o Osmar Garrafa, talvez seja amigo, não sei, mas foi uma excelente pergunta. É isso que dá quando a gente dá muita voz para jornalista. O jornalista, muitas vezes, ele tem que ser colocado ali na entrevista e ele tem que trazer informação pra gente. Ele tem que ser colocado na beira do campo para trazer informação pra gente. E ele não pode ser tratado, taxado, rotulado como um expert de futebol, porque ele não é, cara. O cara fez jornalismo. Isso, ele não fez curso de técnico, ele não jogou futebol, ele é igual um dentista que conhece futebol. Se o dentista ficou no futebol por 30 anos amando futebol, ele tá apto a falar de futebol igualzinho o jornalista. É a mesma coisa. Só que o dentista não é respeitado quando fala de futebol. O jornalista é, e isso não tem cabimento. Então, quando o cara chegar pra você e disser assim, foi uma excelente pergunta do Osmar Garrafa, não foi, cara. Quando o jornalista chegar pro Hernan Crespo na véspera de um jogo importantíssimo e falar, ou logo depois, acho que do Fortaleza, né, se não me engano, que foi aquele 2-2, e o cara perguntar assim, Crespo, você vai assistir ao jogo do Messi no fim de semana? Você vai assistir ao jogo do Messi no final de semana? É claro que é uma pergunta idiota. Só que isso foi só idiota, não é capciosa. Não é uma pergunta tendenciosa para conturbar o ambiente. Então quando o cara chega Ô Caleri, você acha que você não se preocupa em não receber? Isso é para conturbar o ambiente. Essa é a minha opinião. Na minha opinião, ele quer conturbar o ambiente. Ele não quer ouvir do Caleri que o Caleri está preocupado em não receber. Então para mim é lamentável, é deprimente. E mais deprimente do que o Osmar Garrafa, que eu não sei qual é a intenção dele. Então mais deprimente do que você, garoto. Senhor Osmar Garrafa, jornalista, bela M. É difícil de ver outros São Paulinos. Foi boa a pergunta. Foi boa, caramba que foi boa. Perguntinha que você já sabe que o Caleri não pode nem responder isso.
Irrita, isso irrita. Quero fazer um vídeo bem ponderado, bem sereno aqui, mas isso me irrita. Bom, então até agora concluímos que o Ivan e o Groy não devem vir, deve ficar o Volpe mesmo. Concluímos que a pergunta do Osmar Garrafa aí tá sendo endossada por alguns são paulinos jornalistas da mídia. E agora vamos falar de Benítez, né? Porque o vídeo aqui ele não podia faltar o Benítez, porque também é um assunto que tá causando muita polêmica. Fiz até um post falando, eu falei exatamente, falei quase isso aqui, ó. Falei assim, era uma vez um jogador chamado Lisiero. Esse Lisiero era um cara bichado, em tese. Por quê? Porque ele era bichado. Porque ele não quer jogar por causa de um histórico de lesões. O Lisiero se recuperou fisicamente e hoje joga e joga muito em quantidade. Não vou nem entrar na questão técnica. Eu acho que ele é muito bom, tem gente que não acha, tudo bem. Mas a questão de quantidade, ele joga muitos jogos. Ele tem jogado de primeiro volante, de segundo volante. Pode quebrar um galho de lateral esquerdo e pode quebrar até um galho como meia. Claro que não, mas pode. Um terceiro homem de meio campo, sabe? Aquele meia tipo Kroos e Modric, aquele meia que é volante sem a bola, aquele meia-chave que sem a bola é volante, sabe assim? O Lisiero pode ser esse cara. Então é um cara que ocupa bastante espaço no campo, né? Ele é um cara que corre por vários quilômetros durante o jogo. Por que eu estou usando o Lisiero como exemplo? Porque o Benítez, o Martim Benítez, ele pode sim ser o próximo Michael Suel, o próximo Jusilei, cara que não vai entrar em forma nunca e não vai jogar. Pode. Só que o Martim Benítez, diferente do Jusilei, por exemplo, a impressão que dá é que quer muito. Vocês podem ver, ele tá voando nos treinos, ele teve folga, ele não quis tirar a folga, ele quis ficar treinando porque ele quer se recuperar a qualquer custo. Aí vai muita gente falar assim, mas ele quer se recuperar de quando? Ele sempre foi bichado. Eu não tenho certeza disso não. Ele tem um histórico de lesão muito grande, isso é verdade. No Vasco teve histórico de lesão, isso é tudo verdade. Mas ele é um cara raro. E quando o cara é raro, é muito raro o futebol dele, talvez valha a pena fazer esse investimento. Então eu falei exatamente alguma coisa assim no meu post, e aí teve até o Caio do Resenha, ele me falou assim, então, você tem um ponto aí, só que também tem um problema. Essa aposta custaria 18 milhões para o São Paulo, também é fato, é verdade. É uma aposta de 18 milhões. Só que é um cara muito raro, é um meia de criação que ninguém tem. Ninguém tem. Tem um Rafael Veiga, que é até um cara mais agudo, mais incisivo no ataque, menos de criatividade. Tem um Arrascaeta, que também, na minha opinião, é um cara muito mais agudo na frente. Um baita craque, puta jogador de bola. O melhor de todos, o Arrascaeta, disparado. Só que ele não é aquele meia de criação, apesar de saber criar, porque é muito bom de bola. Então ele sabe criar também. Mas de criação, o meia Paulo Ganso, o meia daquele clássica camisa 10. Quem lembra do PES? Tinha uma posição, uma característica do jogador que era a clássica 10, o Benítez é a clássica 10, é a clássica camisa 10. Por ser a clássica 10, eu acho que vale a pena o investimento. Se ele não tiver, o São Paulo não tiver confiante em contratá-lo, existe sim uma possibilidade de uma discussão de prorrogar o empréstimo. Porque o São Paulo pode chegar no time dele e dizer assim, ó, eu não sei ainda se eu quero contratar, eu quero contar com ele, mas o histórico de lesão é muito grave. Eu vou te dar uma bonificação aqui, um empréstimo de um Paulinho Boia, de um Elinho, o Elinho quando era do São Paulo. Vocês sabem o que eu tô falando, existe negociação. O São Paulo tem muitos jogadores que podem sim fazer parte do elenco do dono do Benítez, do time que é dono do Benítez, para o Benítez ter mais um ano de empréstimo e aí o São Paulo sim o contratá-lo definitivamente, só que aí contratar um jogador que você sabe que vai performar. Performar no campo ele vai, desde que ele jogue. Então eu acho que o São Paulo ele não pode, hoje, perder o Benítez. Ele não pode. Ainda que o time não queira mais emprestar e o Benítez ele tenha que ter um tratamento muito especial, sabe, um médico individual para ele. Ele precisa desse tipo de atenção porque o Benítez, na minha opinião, é craque. E na minha opinião, o São Paulo vai precisar muito desse meia. O Rigoni não é esse cara. O Luciano não é esse cara. O Caleri não é esse cara. O Marquinhos não é esse cara. Podem reparar, o ponto forte do São Paulo, que é o ataque, que são os volantes, que é o Miranda e Arboleda, o ponto forte, nós não temos o meia. O meia é o Benítez, o reserva é o Sara, o reserva é o Igor Gomes, tem o Shailon. Vocês podem reparar que o Benítez vai fazer muita falta porque o Shailon e o Igor Gomes oscilam demais. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado e que vocês se inscrevam no canal e deixem o like aí, beleza? Tô contando com vocês, galera. Valeu, meus amigos, um abraço, até a próxima.